Olá, pessoal. Hoje nós falaremos na nossa videoaula sobre a diferença entre despesas fixas e despesas variáveis e a sua importância na gestão do negócio. Bom, para quem se lembra, que para quem já teve a oportunidade de ver a nossa videoaula sobre como calcular o preço de venda, para calcular o markup e, consequência, o preço de venda, nós utilizamos percentuais de despesas variáveis e percentuais de despesas fixas. Mas aqui nós vamos entender como é que calcula, como que chega nesses percentuais e qual é o conceito. Bom, qual é o conceito de despesa variável? Despesa variável são as despesas, são gastos, né, que variam de acordo com o volume de venda. Ou seja, se você vendeu mais, você vai ter que pagar mais. Se você vendeu menos, você vai ter que pagar menos. Simples assim. E quais são as despesas mais comuns, as despesas de vendas mais comuns que as empresas utilizam, né? São os impostos, que então nas empresas grandes esses impostos são destacados. Nas empresas menores, o Simples, né, que é um sistema simplificado de pagamento de impostos, que é um percentual sobre a venda, são as taxas de cartões, de crédito, débito, ticket, as empresas que utilizam devoluções de clientes, que pagam comissões de vendedor ou têm uma taxa de entrega, ou até aquela mesma empresa que você é uma franquia, você paga royalties e é um percentual sobre a venda, então também entra como despesas variáveis. Então é isso, esse é o conceito de despesas variáveis. E despesas fixas? Despesas fixas são os gastos que não variam de acordo com a venda. Então, se você vendeu muito ou vendeu pouco naquele mês, você vai ter que pagar aquele valor de despesas fixas. Então, por exemplo, quais são aluguel, salários, água, energia? Então, esses valores são fixos, independente do volume que você vender, você vai ter que pagar aquilo que foi acordado. Mas muita gente já me perguntou, mas a água, a energia, por exemplo, vem um valor diferente a cada mês. Então, não é fixo, ela é variável. Mas lembre-se, o conceito de fixo e de variável é que varia de acordo com o volume de venda. Isso aqui não varia de acordo com o volume de venda. Então, você, por exemplo, você pode faturar bastante no mês e vir um valor X de energia. No outro mês, você pode faturar menos e vir esse mesmo valor. Então, ele não depende diretamente, ele pode até variar de um mês para o outro, mas por você estar operando, você vai ter sempre que pagar esse valor. Bom, mas por que então separar os dois tipos de despesas? Por que a gente separa? Porque conceitualmente separa o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Primeiro, porque para a gente poder calcular corretamente a margem de lucro de um produto. Aliás, nós vamos falar no próximo vídeo aula como calcular a margem de lucro de um produto. Fiquem atentos. Então, por exemplo, aqui, quem tem acompanhado o nosso canal, nós estamos num projeto de fazer gestão de uma barraca de pastel. Nós calculamos que o preço de venda desse pastel vai ser R$ 5. Então, nós estamos aqui calculando, nós vamos calcular as despesas variáveis de um pastel. Bom, quais são as despesas variáveis dessa barraca de pastel que nós já constatamos? Vai ser o imposto, que vai ser 4% sobre todas as vendas. Então, vai ser o Simples, essa empresa vai estar no Simples. Aí você me pergunta, por que no Simples e não no MEI? Porque o Simples paga mais imposto. É porque o Sr. João disse que ele vai trabalhar 30 dias por mês, ele vai se empenhar tanto que o volume de venda que ele está esperando, o valor de venda vai superar o valor do MEI. Então, ele já não vai pagar. Então, o contador já indicou para ele que ele vai ter que pagar 4% de tudo que ele vender. E também ele contratou as operadoras de cartões para vender crédito, débito e ticket. Então, ele também vai ter que pagar uma taxa sobre isso. Aliás, só para a gente já apurou aqui que
dos 100% que ele vende lá na barraca de pastel, 10% é crédito, 30% é débito, 10% é ticket e 50% é dinheiro. Então, quanto que a operadora vai cobrar para as vendas a crédito? 4,5%, a débito 2,5% e ticket 5% ela vai cobrar. Se a gente ponderar pelo percentual de venda, ou seja, 10% vezes 4,5%, é isso aqui que a gente vai ter que pagar em relação à venda. Isso, isso e isso, que dá um total de 1,7%. Então, o que ele vai ter que pagar de despesa variável de acordo com a venda quando ele vender os pastéis? Então, ele vai pagar 4% de imposto, mais isso aqui de cartão de crédito, débito e ticket, ou seja, um total de 5,7%. Perceba que até então ele não pagou absolutamente nada ou não gerou nada para ser pago. Por quê? Porque ainda não houve venda, volume zero. Mas vamos supor que nós apuramos com o seu João que ele vendeu 1.000 pastéis no mês. 1.000 pastéis a R$ 5 dá R$ 5.000. Quanto que ele vai ter que pagar de despesas variáveis? Então, ele vai ter que pagar R$ 200, que é o quê? 4% sobre os 5.000. Vai ter que pagar crédito, que é 0,45 vezes os 5.000, R$ 22,50, e assim por diante. Ou seja, dos 5.000 que ele vender, R$ 285 é imposto e as outras taxas. E vai sobrar para ele 4.715. Ou seja, do total do faturamento bruto para ele, vai sobrar a venda líquida para ele 4.715. Então, isso aqui vai estar sempre variando. Então, vamos supor que foi um mês ruim e ele falou, não, eu vendi só 500 pastéis. Percebam que o faturamento vai cair e também o que ele teria que pagar de despesa variável também vai cair. Olha só, caiu de 2,5 para 142 de despesa variável que ele teria que pagar. Por outro lado, isso aqui vai estar sempre variando. Isso aqui vai ter sempre variando porque o volume de venda vai variando e o preço também pode variar. Se ele resolver aumentar o preço de venda dele para R$ 6, isso aqui também vai variar. Agora, o que não varia, ou varia muito pouco, conforme a gente deu a explicação na despesa de venda, é as despesas fixas. Então, nós apuramos que todas essas aqui são as despesas fixas dessa barraca de pastel. Total de despesas fixas no mês. Então, para quem viu o nosso vídeo, como calcular o preço de custo, nós falamos que o gás, o óleo e o gelo, nós não colocaríamos esses custos direto no custo do pastel. Nós trataríamos como despesa, e aqui está. E ele também tem outras despesas, que ele contratou um contador, ele tem uma manutenção da barraca lá, às vezes trocar uma lâmpada, arrumar a lona, enfim. Ele contratou um funcionário que ele vai pagar R$ 1.100 mais os benefícios e definiu o Prolabore de R$ 1.500. O que é o Prolabore? Então, o Prolabore é o salário do dono da barraca. Então, ele definiu que ele quer ganhar R$ 1.500 por mês e depois que ele vender tudo e apurar o lucro, ele vai ver que, além dos R$ 1.500, ele pode ter outro lucro, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, percebam que isso aqui, a despesa variável, ela sempre vai estar variando de acordo com o volume de venda. Agora, a despesa fixa, não. É isso aqui. Independente se ele estiver faturando, vendendo 100 pastéis, faturando R$ 600 por mês, ele vai ter que pagar R$ 3.996. Agora, se ele estiver vendendo 1.500 pastéis e faturar R$ 9.000, ele também vai ter que pagar os 3.096. Então, isso aqui é fixo. E isso aqui vai estar sempre variando. Entenderam? Então, essa é a importância da gente separar o que é fixo e o que é variável. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre como calcular o custo. O custo não, como calcular a margem de lucro de cada produto. E essa definição de despesa variável e despesa fixa ela é muito importante. E para concluirmos, 5,7% representa, neste caso, as despesas variáveis, que é a soma disso aqui. E 38% é a despesa fixa, que está aqui.
Como nós chegamos nesse cálculo de 38%? Nós dividimos cada despesa por um faturamento que ainda não vou mostrar, mas quem sabe fazer a calcular, a gente já pode dizer que mais ou menos, ó, eu já vou mostrar para vocês aqui, que se a gente dividir isso aqui por isso aqui, a gente sabe mais ou menos quanto essa barraca está faturando por mês. Então, é assim que a gente descobre. Então, cada valor aqui dividido por essa venda dá esses percentuais que deu um total de 38%, ok? Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal, vejam os outros vídeos de calcular margem de preço de venda, cálculo de custo, até do dólar, como o dólar sobe e o combustível cai, que foi um vídeo extra que nós colocamos. Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilha e que nós estaremos disponibilizando nos próximos vídeos.